E aí, turma, beleza? Hoje nós vamos falar desse livro aqui, que se chama Sem Esforço, de Greg McKeown. Ele ficou muito famoso pelo outro livro que se chama Essencialismo, que a minha ideia também é fazer um resumo sobre ele. Mas, como eu tenho esse aqui, eu preciso devolver ainda essa semana, vou fazer um resumo sobre esse livro e depois eu faço sobre o essencialismo para vocês. Porque um não depende do outro, mas pelo menos um complementa o outro. Então, o essencialismo fala sobre a gente priorizar as tarefas. E esse aqui fala sobre como a gente fazer as tarefas. E tem algumas sacadas bem legais que eu vou passar para vocês nesse resumo. Então, vamos direto para o resumo para eu mostrar o que tem de bom nesse livro. Bom, então o livro é desse autor que se chama Greg McKeown. Ele tem mestrado pela Universidade de Stanford e faz doutorado na Universidade de Cambridge. Além disso, ele é palestrante, podcaster e dá cursos sobre liderança e essencialismo, que é o primeiro livro dele, né? E no segundo livro, ele escreveu o segundo livro que se chama Sem Esforço, ou seja, torne mais fácil o que é mais importante. No primeiro livro que ele escreveu sobre o essencialismo, ele fez muito sucesso e começou a dar muita palestra em muitos eventos. Ele acabou não praticando aquilo que ele estava escrevendo no livro, né, sobre abordagem essencialista. E o que ele percebeu, na verdade, não está em o que fazer, mas na verdade no o como fazer aquilo que a gente faz. E por isso ele escreveu o Sem Esforço. Ele faz uma analogia, então, à teoria das pedras grandes. A analogia que se faz na teoria das pedras grandes, que muitas vezes a gente acaba colocando primeiro no pote da nossa vida, considerando que a nossa vida é esse pote que a gente tem que colocar nossas tarefas da nossa vida aqui. A gente primeiro coloca as tarefas menos importantes, para daí depois a gente colocar as essenciais. E daí, nesse formato, o que acontece é que não tem mais espaço na nossa vida para a gente colocar tanta coisa. E que o Stephen Covey fala de colocar as pedras essenciais antes, então elas se acomodam, né, no pote da nossa vida aqui, para daí depois a gente colocar as menos importantes. E daí todas elas cabem aqui dentro da nosso pote de vida, né? Porém, o que o Greg McKeown fala e questiona é: tá, e se essas pedras maiores aqui, as pedras essenciais, elas já não cabem no meu pote, né? Como é que eu faço para lidar com a minha vida se eu já sou essencialista, se eu já priorizo as minhas tarefas, mas mesmo assim elas acabam não cabendo dentro da minha vida? E daí é por isso que ele criou esse livro. Então no livro ele traz uma frase que é a seguinte: fazer as coisas certas pelas razões certas e do jeito certo. Ou seja, esses dois primeiros aqui, fazer as coisas certas pelas razões certas, seria o primeiro livro, que é o essencialismo. E depois, fazer do jeito certo, daí sim, seria o sem esforço. E o livro é dividido em 3 partes. Na parte 1, então, ele fala sobre o estado sem esforço. Como a gente pode manter uma mentalidade de estado sem esforço. Na segunda parte, ele fala sobre ação sem esforço. Como que a gente pode agir de forma a não gerar tanto esforço. E por último, ele fala aqui sobre resultados sem esforço. Daí no livro o autor traz o exemplo de um lance livre de basquete, por exemplo, para relacionar. O exemplo do Stephen Curry, que é um dos maiores jogadores da NBA e que é famoso pelos lances de 3 pontos, né? Então o estado sem esforço seria esse momento de preparação que ele tem antes de arremessar a bola. Ou seja, tirar a poluição da sua mente e depois o momento onde ele arremessa, né? Que é a ação sem esforço. Então fazer com que esse movimento seja algo que não gere tanto esforço. E por fim, o resultado sem esforço. O Stephen Curry faz esse símbolo depois que ele acerta, ou depois que vence o jogo, né? Que é colocar o jogo para dormir e acabar com o jogo, já decidindo o jogo e parecendo que é algo sem esforço. Então gosto dessa imagem porque relaciona um pouquinho sobre isso, né? Se a gente pensar também que isso não é uma provocação contra os adversários, mas que é um senso de que eu preciso descansar, que eu resolvo aquilo que eu preciso resolver e depois eu faço as coisas triviais para sempre fazer sem esforço. Eu acho que o exemplo do Stephen Curry, do jeito que ele joga, do jeito que ele consegue fazer as cestas com naturalidade, se relaciona bem com essas 3 partes. E daí cada capítulo do livro é um verbo diferente. Então, por exemplo, o capítulo 1 é inverter. O capítulo 2 é desfrutar.
Então, nessa primeira parte do livro, a ideia principal do sem esforço é retirar a complexidade de todo o processo. Ou seja, quando a gente tenta levar um problema, né, do ponto A até o ponto B, se a gente age isso com muito esforço, a gente vai ter aqui pouco resultado. Principalmente quando a gente faz dessa rampa aqui uma rampa da complexidade. Se a gente vai aumentando muito a complexidade, a gente vai aumentando o nosso esforço e acaba não gerando resultado. O que ele propõe no livro é justamente o contrário. Reduzir a complexidade, fazendo com que essa pedra tenha pouco esforço e ela termine com alto resultado. Por isso que é importante a gente reduzir a complexidade das coisas que a gente faz. Esse raciocínio, então, ele escreve na página 49, quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. Ele finaliza assim: quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo inferior, os obstáculos desaparecem. E, quando isso acontece, podemos começar a revelar nosso estado sem esforço. E relacionando a isso, ele traz daí a ideia de desfrutar. Então, o essencial ele não tem que ser ruim ou difícil, mas na verdade, o essencial ele é a união de algo prazeroso. Isso faz com que ele se torne essa intersecção, algo sem esforço. E dessa primeira parte, o que eu achei mais legal daí, relacionando com Stephen Curry, é o observar, é no capítulo 5. E eu vou ter que ler bastante essa parte aqui, porque eu achei bem interessante falar um pouquinho sobre a história do Stephen Curry, mas resume bem essa primeira parte. E é assim: Stephen Curry sempre sonhou em jogar basquete pela Virginia Tech, a universidade pela qual o pai dele se formou. Mas a instituição não se dispôs a oferecer uma bolsa para ele, em parte por causa do seu porte físico. Com apenas 1,90 de altura e 84 quilos, Curry estava em desvantagem imediata num esporte que os jogadores ficavam cada vez maiores. Em 2009, a altura média de um jogador da NBA era um pouco menos de 2 metros. LeBron James, o astro de Los Angeles Lakers, tinha um impressionante 2,6 metros e mais de 135 quilos. Em geral, os jogadores pequenos da NBA focam seu treino em agilidade e rapidez. Mas Curry fez diferente. Optou por se concentrar em treinar o cérebro. Desde a segunda temporada, em 2010, o preparador físico Brandon Payne fazia desafios neurológicos com Curry para aumentar a sua capacidade de perspectiva. Num artigo intitulado Stephen Curry vê o mundo de um jeito diferente do seu, literalmente, o jornalista Drake Bauer escreveu: não intimida o LeBron, nem voa como Michael. Suas vantagens são mais sutis. A rapidez extraordinária e a habilidade absurda nos arremessos são as que todo mundo já conhece. Mas os indícios também mostram que Curry é um caso discrepante. Em suas habilidades de processar as informações sensoriais, mesmo nas situações mais estressantes, complexas e velozes. Em termos simplistas, ele enxerga mais que o jogo, o que lhe permite tirar proveito do posicionamento dos adversários para criar lançamentos, encontrar caminhos para passes e roubar a bola. Então, Greg McKinnon finaliza esse capítulo assim: estar no estado sem esforço é estar consciente, alerta e presente, mesmo diante de informações em rápida evolução e massacre interminável de distrações, mas que não percebíamos. Então, o autor fala nessa parte do livro que para a gente chegar nesse estado sem esforço, a gente precisa retirar todas as interferências que a gente tem. São nossos fardos, reclamações, raiva, medo, distrações, exaustão, premissas equivocadas, fazem com que a gente confunda o que é realmente importante, que a gente não consiga chegar nesse estado sem esforço. Mas uma boa dica que ele traz: transformar nossas tarefas em algo divertido, algo prazeroso, que a gente descanse, que a gente use a nossa capacidade cerebral, cognitiva, para evoluir os nossos resultados, reduzindo a complexidade, sem esforço. Daí, falando sobre a parte 2 da ação sem esforço, ele relaciona sobre o arremesso do lance livre, né? Esse movimento que a gente faz. Então, na página 113, ele traz assim: Larry Silverberg é um dinamicista, isto é, um especialista no movimento das coisas físicas. Por exemplo, ele estudou durante 20 anos o movimento de milhões de arremessos de lance livre no basquete. Uma coisa que Larry descobriu nesse período
foi que o fator mais importante para o sucesso no lance livre é a velocidade com que a bola solta a mão, ou seja, atingir a condição sinestésica. O objetivo é chegar ao ponto em que o movimento se torna fluido, natural e instintivo. E isso é o que significa ação sem esforço. A gente está tão treinado nesse movimento que a gente já não faz ele mais com esforço. E daí traz um conceito aqui que eu achei bem legal, que é execute a ação mínima viável. Mais ou menos como a gente tem o mínimo produto viável, né, nas startups e empresas de desenvolvimento de produtos e serviços, a gente tem aqui a mínima ação viável. Daí ele traz uma tabela para tentar explicar isso, né? Por exemplo, projeto essencial. O que seria um projeto essencial? Organizar o escritório. Essa é uma tarefa que tem que ser feita. Mas daí a primeira ação óbvia é pegar um saco de lixo. Ou seja, para eu organizar o escritório eu vou ter que colocar as coisas no lixo. Então essa seria a primeira ação óbvia. E a microexplosão, que daí ele fala sobre a magia da microexplosão. A microexplosão é juntar os papéis espalhados e jogar fora o que não é necessário guardar. E essa microexplosão aqui, que ele traz no livro, vou fazer um desenho aqui de uma explosão. Essa microexplosão é no sentido de sair da inércia da procrastinação, sair daquele estado que a gente às vezes fica, né, de não conseguir fazer as coisas, não começar, e tentar ver qual que é a mínima ação necessária para que eu possa começar a fazer esse movimento. E daí nessa microexplosão ele fala, comece com algo tosco. Não precisa estar bom, não precisa ser excelente, e eu não preciso ficar pensando muito sobre o resultado que isso vai ter. Daí é legal que ele traz na página 148 uma fala do Ed Catmull, que é o autor do livro Criatividade S.A., fundador da Pixar, que ele fala assim: todos começamos feios. Toda a história da Pixar começa assim. Os primeiros esboços, de acordo com Catmull, são esquisitos e deformados, vulneráveis e incompletos. É por isso que Catmull sempre trabalhou muito para promover uma cultura que criasse espaços para o tosco, que não haveria um Buzz Lightyear sem centenas de ideias horríveis pelo caminho. Como ele explica, a Pixar está configurada para proteger o bebê feio dos nossos diretores. Então é mais fácil a gente pensar em começar a criar algo, mesmo que seja tosco, e não pensar que a gente vai mostrar aquela solução para alguém, para algum diretor, e que a gente tem a responsabilidade de que aquilo fique perfeito. E daí ele finaliza essa parte falando sobre estabelecer um ritmo. E aqui eu achei bem interessante, no sentido da gente criar um limite mínimo e criar também um limite máximo, né, para as coisas que a gente faz. Aí ele traz um exemplo bem simples aqui, que é, por exemplo, leitura, né? Ler Os Miseráveis em 6 meses. Esse é o projeto essencial. Ele quer ler um livro em 6 meses. Qual que é o limite mínimo, né? Qual que é o limite inferior? Nunca menos do que 5 páginas por dia. Bom, daí com certeza ele vai ler isso em menos tempo do que 6 meses, eu acho, né? Mas aí bota um limite máximo também, que é nunca mais do que 20 páginas por dia. Ou seja, mensurar também o quanto que eu vou me dedicar ao máximo nisso, né? Para que eu não piore as outras atividades essenciais que eu tenho que fazer. E daí ele traz algumas frases legais para estabelecer o ritmo, que são: devagar é tranquilo e tranquilo é rápido. Ou seja, melhor a gente fazer as coisas no tempo certo, na hora certa e na tranquilidade certa, do que a gente fazer algo afobado ou algo sem tempo. Outro item importante que ele fala é: encontre a faixa ideal. Ou seja, nunca farei menos que X, nunca farei mais do que Y. Isso acontece bastante com os meus alunos, por exemplo, né? Onde eu mostro exemplos de trabalhos anteriores, do semestre anterior. E eu tenho a tendência de mostrar os melhores trabalhos, né? Já que eu desejo que os alunos se esforcem para chegar no melhor trabalho. Mas muitas vezes eles usam aquele exemplo, que é o trabalho nota A, como a base para onde eles têm que chegar. Então eles tentam ir além e às vezes acaba fazendo muito esforço e um esforço exagerado com relação à demanda que eles têm e acabam se frustrando com relação ao tempo, com relação a tudo que eles se dedicaram para fazer o exercício. Então é bom, às vezes, também mostrar um trabalho que é nota C, um trabalho que é nota A, um trabalho que é nota B e até um trabalho que não é satisfatório, né? Para que os alunos tenham uma noção de quais níveis eles podem chegar e eles determinarem também, né? Eu quero ficar em nota C ou ficar em nota A nesse trabalho. E assim a gente fecha a parte 2 desse livro. Para finalizar, a gente tem aqui os resultados sem esforço. Nessa parte 3, o que eu acho mais interessante é esse capítulo que fala sobre aprender, que ele traz algumas ideias bem importantes.
Como, por exemplo, aprenda princípios. Aprenda princípios, não apenas fatos e métodos. E aqui eu acho bem interessante a gente relacionar isso com design, porque muitas vezes a gente procura sobre técnicas e habilidades de desenho, técnicas criativas, mas a gente acaba esquecendo dos princípios que regem o design, como por exemplo cor, contraste, luz e sombra, proporção e hierarquia. Isso se aplica a design de produto, a design gráfico, a várias coisas. E eu saber os princípios vai me ajudar muito na hora de eu desenvolver outras habilidades e desenvolver mais competências. Por isso ele traz uma citação que é: compreenda profundamente os princípios básicos e depois aplique-os várias vezes. Então essa forma da gente aprender, ela é bem importante para que a gente tenha, né, confiança para ter os resultados necessários. E nessa última parte também, ele fala que a gente precisa ler livros, que é bem importante para aprender, né? Ele fala: ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem da face da Terra. Ou seja, nossa capacidade de evoluir, de aprender, de se desenvolver está intrinsecamente relacionado a ler livros e a aprender. Então, se quer aprender, se quer se desenvolver sem esforço, comece lendo livros. E ele traz aí 3 pontos interessantes, que é o efeito Linde: leia para absorver e extraia a essência. Então, o que é o efeito Linde? O efeito Linde diz que quanto mais antigo o livro, maior a probabilidade dele continuar relevante no futuro. Ou seja, livros que são relevantes no passado e que ainda continuam tendo um significado nos dias atuais, têm uma probabilidade maior de se manterem relevantes para o futuro. Então, leia já clássicos bem considerados. Além disso, leia para absorver o conteúdo do livro e não só para marcar um check na lista de livros lidos. Então eu botaria aqui: mude com o livro e aplique seus conhecimentos lidos. Então mude com o livro e aplique seus conhecimentos lidos. Não só ler por ler e esquecer o que foi lido. E por último, extraia a essência do livro, que é mais ou menos o que eu faço, né? Então faça resumos visuais. E daí se tu não gosta de fazer resumo visual, talvez seja muito difícil para quem não é designer ou para quem não gosta de desenhar, faça resumos e anotações. Isso vai fazer com que tu se lembre muito mais sobre o livro e consiga aplicar depois os conhecimentos que o livro passou. E daí ele finaliza o livro assim: se você extrair uma única lição desse livro, espero que seja esta: a vida não precisa ser tão dura e complicada quanto tornamos. Cada um de nós, como escreveu Robert Frost, tem promessas a cumprir e milhas a percorrer antes de dormir. Não importam os desafios, os obstáculos e as dificuldades que encontramos pela frente, sempre podemos procurar um caminho mais simples e fácil. E esse é o resultado do meu resumo visual, que eu vou agora colorir, deixar ele mais interessante para vocês e depois eu finalizo. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o resumo, dando um destaque aqui para o Stephen Curry, que ele aparece no livro. E basicamente, né, sem esforço é como a gente conseguir fazer as coisas, como a gente consegue fazer as coisas, reduzindo um pouquinho a importância delas e tentando simplificar ao máximo para que a gente faça tudo com menos esforço e mais prática. E o Stephen Curry não nasceu sabendo arremessar também, né? O cara arremessa bastante há muito tempo. Vou só assinar aqui. Resumo visual feito pelo professor Stefan von der Heide. E é isso, turma. Nos vemos no próximo resumo. Me falem aí resumos que vocês gostariam de ter, de algum livro que vocês acham legal. E não esqueçam de ler os livros, né? Porque é lendo os livros que a gente consegue tirar o máximo de informação deles e tentar relacionar com o que a gente vive. Para fazer tudo sem esforço. Sem esforço. E agora eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais para finalizar esse vídeo, editar e deixar ele bem legal para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.